Olá pessoal estudiosos, sem sombra de dúvida a Grécia é uma das civilizações mais importantes para inclusive a nossa própria sociedade, pelaquilo que eles realizaram, pelaquilo que eles fizeram e que se tornou grandes legados para a nossa própria sociedade ocidental, porque inclusive eles são considerados, os gregos, como ali o berço da civilização ocidental, civilização essa pela qual nós também pertencemos. Por isso, se torna mais válido, mais importante entendermos também que cada uma das grandes cidades gregas tinha o seu modo de vida, sua organização econômica e organização social. E dentro desse contexto das grandes cidades gregas, essas cidades-estados, como a cidade de Esparta e a cidade de Atenas, é claro que a própria cidade de Atenas tinha algumas características muito especiais na sua própria sociedade, na sua organização, na sua divisão social. E nós podemos citar aí como é muito frequente 5 grupos sociais que são mais importantes, mais válidos para que vocês possam aprender e escrever, por exemplo, ali nas suas provas e entender melhor como funcionava essa sociedade grega. Nós temos aí os eupátridas, os demiurgos, os georgóis, além deles nós temos os tetas e os escravos. Mas se nós vamos detalhar de uma forma melhor cada um desses grupos, nós temos que começar aí por partes, como por exemplo, falando dos eupátridas, que na realidade eles eram grandes proprietários rurais, possuíam muitos direitos e privilégios sociais, possuíam também, em função da grande quantidade de bens e terras, grande poder político. O sistema democrático de Atenas era praticamente todo controlado por essa camada social. Depois deles, nós podemos citar os chamados demiurgos, que eram comerciantes na própria cidade de Atenas. Muito embora esses chamados demiurgos são os grandes comerciantes. E claro, como eles tinham muitos bens, eles vão também ter grandes privilégios sociais que vão ser adquiridos através da força e pressão por causa do próprio poder econômico. Depois dele nós temos os georgóis, que eram na realidade pequenos proprietários rurais, plantavam para o consumo próprio e da sua família e vendiam, se sobrasse alguma coisa, para os comerciantes. Detentores de pequenas propriedades, ainda por cima, normalmente eles ficavam com as terras de pior qualidade. Por exemplo, nas regiões de declive mais acentuado, que dificultava o próprio plantio e, consequentemente, claro que a própria produção e o seu próprio desenvolvimento. Muitos deles acabavam endividados e, nesse caso, perdiam aquilo que tinha. Depois desse, nós temos os tetas, que, como eu já falei no início da aula, eram aqueles que, muitas vezes, sendo pequenos proprietários rurais e acabando na condição de endividados, tinham perdido tudo para os eupátridas e acabavam na condição de mendigos dentro da própria cidade de Atenas. Os tetas eram aqueles que haviam perdido, nesse caso, tudo aquilo que tinha, vendido as suas propriedades, mas ainda mantinham, por exemplo, a sua liberdade. Abaixo desses daí nós temos os escravos, que no caso da cidade de Atenas eram geralmente aqueles que eram devedores insolúveis, ou seja, não tinham mais condições de pagar suas próprias dívidas e vendiam a última propriedade que eles tinham, que era eles mesmos. Nesse caso, você tinha uma grande população em Atenas que vivia na condição de escravo, como também outras pessoas que eram capturadas, por exemplo, nas próprias guerras ou no caso da pirataria e eram vendidos nos mercados de Atenas para ficar nessa condição, ou seja, viviam nessa condição de escravo. Como vocês viram, a cidade de Atenas tinha essa divisão social, esse modelo clássico que nós estamos apresentando, que alguns dos livros não trazem detalhadamente como nós estamos fazendo para vocês. Por isso, anote esses grupos sociais, pensem sobre eles, reflitam sobre cada um desses grupos e vá entendendo melhor essa própria composição, porque ela é obviamente diferente daquela composição social ou divisão social da cidade de Esparta ou mesmo outras cidades gregas, assim como inclusive de outros povos que vocês já estudaram nas nossas videoaulas. Por isso,
é importante que vocês também vejam as nossas outras videoaulas, como por exemplo, sobre a sociedade espartana, assim como também as outras videoaulas sobre os diversos grupos e sociedades da antiguidade. Não vamos nos prolongar mais, como eu disse para vocês, essa videoaula é curtinha. Até a próxima então, pessoal!